Mendiga pede um pedaço de pão a uma mulher milionária e então conta um segredo que transforma seu destino para sempre. Ana sempre acreditou que sua vida era o retrato perfeito do sucesso. Com apenas 35 anos já havia atingido o que muitos considerariam o auge de uma existência próspera. Uma carreira sólida em uma das maiores empresas de investimentos do país, uma mansão que se destacava entre as mais luxuosas da cidade, e uma coleção de bens que exibia o poder de sua riqueza. Entretanto, apesar de todo o glamour que a cercava, Ana carregava um vazio que nunca conseguia preencher. Quando ela se olhava no espelho, via mais do que a mulher elegante, sempre vestida com o último grito da moda. Os olhos que costumavam brilhar com a ambição de alguém que lutava pelo topo, agora refletiam uma espécie de cansaço silencioso. Havia algo faltando. A cada novo sucesso, uma sensação latente de desconexão com o mundo crescia dentro dela. Ela vinha de uma família tradicional, onde o dinheiro sempre foi sinônimo de poder e controlo. O pai, um magnata da construção civil, ensinou desde cedo que o sucesso vinha de decisões frias e calculadas. Nunca havia espaço para fraqueza, e muito menos para gentileza. Era preciso conquistar o máximo com o mínimo de concessões. E Ana aprendeu essa lição muito bem. O resultado era que, embora estivesse rodeada de pessoas e privilégios, vivia uma solidão emocional disfarçada de conquistas materiais. Naquele dia específico, Ana caminhava pelas ruas luxuosas de seu bairro com a mente mais agitada do que o habitual. Sua agenda estava cheia de compromissos, mas nenhum deles parecia realmente importante. Suas interações, sempre envoltas em transações financeiras e reuniões de negócios, a faziam sentir como se vivesse em um ciclo interminável de superficialidades. Com uma bolsa de grife pendurada no braço e um par de óculos escuros que ocultavam suas expressões, Ana se movimentava como se estivesse em piloto automático. Ela mal notava as pessoas ao seu redor, acostumada a passar sem ser incomodada, sempre envolta por sua aura de poder e riqueza. O barulho da cidade e o movimento dos carros eram como um pano de fundo distante para seus pensamentos dispersos. Foi então que a voz de uma mulher, baixa e hesitante, a fez parar. "Por favor, senhora, um pedaço de pão." A princípio, Ana ignorou, como sempre fazia quando era abordada por pessoas em situação de rua. Mas algo naquela voz, na simplicidade daquele pedido, a fez olhar para o lado. E ali, sentada na calçada, estava uma mulher. Suas roupas estavam desgastadas, sujas pelo tempo e pela rua, e seu cabelo embaraçado caía desordenadamente sobre os ombros. Havia um cansaço profundo em seus olhos, mas ao contrário do que Ana esperava, não havia desespero. Era um olhar calmo, quase sereno. Ana hesitou. Ela não era o tipo de pessoa que parava para ajudar estranhos, muito menos alguém que pedia comida nas ruas. Seu pai sempre dizia que a caridade era uma fraqueza e que as pessoas precisavam aprender a se virar sozinhas. Na verdade, desde que tinha consciência, Ana jamais se permitira se envolver em questões sociais. Sua vida estava distante demais para que ela pudesse se preocupar com o sofrimento alheio. Eu não tenho dinheiro agora, Ana disse, mais por reflexo do que por sinceridade. Ela estava pronta para continuar seu caminho, mas a mulher continuou a olhar para ela, sem nenhum traço de imploração, apenas com a mesma expressão serena. "Eu não pedi dinheiro", respondeu a mulher, sua voz agora um pouco mais firme. "Só um pedaço de pão." A simplicidade do pedido incomodou Ana de uma forma que ela não sabia explicar. Talvez fosse o fato de que a mulher não demonstrava a submissão que ela esperava de alguém em sua situação. Ou talvez fosse o fato de que, apesar de tudo, o pedido era tão pequeno e tão desarmante que não parecia haver uma justificativa razoável para negá-lo. Sem saber bem porquê, Ana olhou ao redor. Ali, no fim da rua, havia uma padaria. Ela caminhou em direção ao local, ainda se perguntando por que estava fazendo aquilo. Comprou um pedaço de pão fresco, sentindo o cheiro quente e reconfortante da massa recém-assada. Quando voltou, entregou-o à mulher com uma mistura de alívio e desconforto. "Obrigada", disse a mulher, pegando o pão com mãos trêmulas, mas sem qualquer pressa. Ana estava prestes a se afastar quando a mulher acrescentou em um tom casual, mas firme: "Você não me reconhece, mas eu conheço você e sua família." Ana parou de repente. Virou-se, sentindo um leve frio subir por sua espinha. "Como assim me conhece?" A mulher deu uma pequena mordida no pão e olhou para Ana.
agora com um olhar que parecia mais penetrante, quase desafiador. Eu conheço muito mais do que você imagina, disse calmamente, e o que eu sei pode mudar a sua vida. De repente, o ar ao redor pareceu mais pesado. Ana tentou rir da situação, mas sentiu uma tensão incontrolável. Uma mulher que vivia nas ruas. Como ela poderia saber algo relevante sobre sua vida? Você está me confundindo com outra pessoa, Ana disse, tentando recuperar o controle da situação. Não sei do que está falando. A mulher balançou a cabeça com um leve sorriso, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo dentro da mente de Ana. Ah, não estou. Sei exatamente quem você é e o que a sua família fez. Ana engoliu em seco. As palavras da mulher ecoaram de uma maneira que parecia impossível ignorar. Ela sentiu um peso no peito, como se estivesse à beira de algo grande e incontrolável. Tudo o que queria era ir embora, deixar aquela conversa para trás, mas algo naquelas palavras a fez ficar. Ela respirou fundo, fitando a mulher à sua frente. Fale, disse, sua voz saindo mais trêmula do que pretendia. A mulher, ainda mastigando lentamente o pão, parecia estar em total controle da situação. Seus olhos continuavam fixos em Ana, como se observasse mais do que apenas a superfície. Ela terminou de mastigar e respirou fundo, parecendo pesar as palavras antes de falar novamente. Eu era alguém, assim como você, começou a mendiga, sua voz baixa e cheia de uma melancolia silenciosa. Antes de perder tudo, eu era uma empresária bem-sucedida, com uma família, com uma vida digna. Mas no fim das contas, tudo foi tirado de mim por causa de uma decisão que sua família tomou. Ana franziu a testa, tentando manter o controle, mas sentindo a inquietação crescer. Isso é impossível. Minha família sempre foi ética. A voz dela fraquejou ao dizer isso. Uma pequena parte de Ana sabia que sua afirmação não era inteiramente verdadeira. Mesmo assim, era difícil aceitar qualquer coisa vinda de alguém que ela via como uma estranha. A mulher soltou uma risada seca, sem humor, e balançou a cabeça. Ética. Talvez você acredite nisso, mas a realidade é outra. Eu era dona de uma pequena construtora. Nada grande, mas honesto. Até que seu pai decidiu expandir seus negócios. Ele queria mais terrenos, mais contratos, e não se importava quem precisaria destruir para conseguir. Ana sentiu o estômago revirar, mas manteve o olhar fixo na mulher, tentando processar o que ouvia. Seu pai, o grande visionário por trás da empresa de construção que agora era um império, sempre lhe dissera que negócios eram negócios. Ele nunca falava sobre os detalhes, apenas sobre as vitórias. Mas, para Ana, isso sempre significara sucesso, até agora. Ele fez de tudo para me arruinar. Continuou a mulher com um olhar distante, como se revivesse o passado. Manipulou contratos, corrompeu funcionários públicos e forçou meu negócio à falência. Eu lutei, tentei resistir, mas não consegui. Minha empresa foi destruída, e não era só a empresa. Eu perdi minha casa, minha família, tudo o que eu tinha. E, enquanto isso, sua família se tornava cada vez mais rica. Ana sentiu uma pontada no peito. Ela conhecia o lado implacável de seu pai, mas sempre o viu como um homem que fazia o que era necessário para manter o império da família. Nunca questionou as consequências. Agora, a mulher, diante dela, falava de perdas que Ana nunca poderia imaginar. Por que você não fez nada? Não entrou na justiça? Ana perguntou, em uma tentativa de racionalizar, de encontrar alguma justificativa que aliviasse a culpa que começava a tomar forma. A mendiga riu amargamente. Você realmente acha que eu não tentei? Seu pai tinha influência em todas as esferas. Ele comprou juízes, subornou advogados. Eu nunca tive uma chance. Enquanto minha vida desmoronava, ele simplesmente seguia em frente, como se nada tivesse acontecido. E você? Você cresceu cercada de luxo, sem nunca saber o que sua família fez para ter tudo isso. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Ana sentiu o mundo à sua volta girar, como se o chão estivesse se desfazendo sob seus pés. Ela queria gritar, protestar, mas as palavras da mulher tinham um peso que não podia ser ignorado. Algo dentro de si começava a aceitar que talvez houvesse verdade no que ela estava ouvindo. Isso não pode ser verdade, Ana murmurou, mais para si mesma do que para a mulher. Eu teria sabido. Minha família não faria algo assim. Você sabia o suficiente? Respondeu a mendiga a seus olhos duros. Sabia o suficiente para nunca questionar de onde veio todo esse dinheiro.
Você só aceitou, como todos os outros. Ana sentiu seu rosto queimar de vergonha. Era verdade. Ela nunca questionara. Aceitava os benefícios da riqueza sem se preocupar com as origens, acreditando nas histórias que seu pai contava sobre trabalho duro e visão de futuro. Mas, e se houvesse mais do que isso? E se, por trás de cada vitória, houvesse pessoas como aquela mulher cujas vidas foram arrasadas? A mulher olhou para o céu, como se precisasse de uma pausa. Eu não estou te contando isso para que você sinta pena de mim. Pena não resolve nada. Eu quero que você entenda o impacto que sua família teve. E principalmente quero que você faça algo a respeito. Ana ficou em silêncio, as palavras da mulher ecoando em sua mente como uma avalanche. Algo a incomodava profundamente, além da sensação de culpa. A história que a mendiga contava era impossível de confirmar ali, naquela rua. Mas Ana sabia que havia detalhes que só alguém muito próximo de sua família poderia conhecer. E isso a deixava desconcertada. Você espera que eu acredite em tudo isso sem provas? Ana questionou, tentando agarrar-se à última linha de defesa. Por que eu deveria confiar em você? Eu não espero que você confie em mim de imediato, respondeu a mulher com uma calma que contrastava com a intensidade da conversa. Mas eu vou te dar uma oportunidade de ver a verdade por si mesma. A mendiga, com um movimento lento e decidido, retirou um pedaço de papel dobrado de dentro de seu casaco desgastado. Estendeu-o para Ana com a mão trêmula. Aqui estão os documentos que seu pai usou para me destruir. Contratos falsificados, transações corruptas, tudo o que você precisa está aqui. Olhe, e veja por si mesma. Ana pegou o papel com mãos vacilantes. O toque do papel frio em suas mãos aumentou a sensação de irrealidade que já dominava a situação. Ela queria abrir e olhar naquele momento, mas algo a impedia. Talvez fosse o medo do que encontraria ali. Uma confirmação de que tudo o que a mulher dissera era verdade. Eu estarei por perto, disse a mulher, se levantando com dificuldade, como se cada movimento exigisse um grande esforço. Quando você estiver pronta para a verdade, você vai saber onde me encontrar. Ana a observou se afastar lentamente pela calçada, até que a figura da mulher desapareceu entre os outros transeuntes. A rua voltou à sua movimentação normal, mas nada mais parecia o mesmo para Ana. O peso do papel em sua mão era um lembrete de que sua vida, até então imaculada e confortável, poderia estar prestes a desmoronar. Ela olhou para o papel uma última vez antes de colocá-lo em sua bolsa, tentando afastar o turbilhão de emoções que ameaçava tomar conta dela. Respirou fundo, mas o ar parecia pesado, como se todo o mundo à sua volta tivesse mudado em questão de minutos. Ana caminhava de volta para casa, mas tudo ao seu redor parecia distorcido, como se o mundo que ela conhecia não fizesse mais sentido. A cada passo, sua mente lutava contra as palavras da mulher, tentando encontrar alguma brecha na história, algo que explicasse aquilo como um engano ou uma mentira. No entanto, quanto mais ela tentava racionalizar, mais difícil se tornava ignorar o peso da verdade que começava a se formar. Assim que chegou ao seu apartamento, Ana deixou a bolsa sobre a mesa com um movimento abrupto. Sentiu uma urgência em olhar os papéis que a mendiga havia lhe dado, mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela hesitava. Era como se abrir aquele envelope significasse abrir uma porta que nunca poderia ser fechada. Durante anos, ela viveu confortavelmente, sem nunca questionar de onde vinha sua riqueza. Mas agora, a dúvida corroía sua paz. Ela se sentou no sofá e passou as mãos pelos cabelos, tentando organizar os pensamentos. Isso não pode ser real, murmurou para si mesma. Não pode. Mas mesmo enquanto repetia essas palavras, sabia que estava tentando se convencer. Pegou a bolsa e retirou o pedaço de papel amassado. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto o desdobrava, revelando o que parecia ser uma série de documentos antigos. Contratos, transações bancárias, e-mails impressos, todos datando de mais de uma década atrás, exatamente no período em que sua família começou a ascender para o topo do setor imobiliário. Ana analisou os papéis, em silêncio. A princípio, o que estava ali parecia inofensivo, apenas documentos comerciais comuns. Mas, ao olhar mais de perto, começou a perceber detalhes que a fizeram parar. Havia assinaturas forjadas, cláusulas que claramente favoreciam sua família e prejudicavam empresas menores. As transações financeiras sugeriam subornos e fraudes que, se descobertos, poderiam ter destruído a reputação de seu pai. Seu coração acelerou.
Parte de si queria jogar os papéis fora, queimar toda a evidência e fingir que nunca havia encontrado aquilo. Mas a outra parte, a parte que sabia que algo estava profundamente errado, a impedia de seguir adiante. O que ela tinha em mãos era mais do que uma história triste de uma mulher em ruínas. Era a prova de que sua vida inteira havia sido construída sobre os destroços de outros. Ana respirou fundo, fechando os olhos por um momento. Lembrou-se da infância, das lições que seu pai lhe ensinara sobre como o sucesso exigia sacrifícios, sobre como o mundo dos negócios não era para os fracos. Ela sempre o admirou, vendo-o como um homem visionário, alguém que estava à frente de seu tempo. Mas agora, ela se perguntava à custa de quantas vidas esse sucesso foi conquistado. Os pensamentos rodopiavam na cabeça dela, e a sensação de culpa começou a se misturar com a raiva. Raiva de si mesma por nunca ter questionado nada, raiva de seu pai por ter escondido verdades tão sombrias e raiva da mulher que, de repente, jogou tudo isso em seu colo sem aviso. Era como se a mendiga tivesse arrancado o véu que Ana usava para proteger sua própria consciência. Naquela noite, Ana mal dormiu. Quando fechava os olhos, imagens da mulher na calçada voltavam à sua mente, misturadas com memórias de seu pai e de sua juventude. Ela pensou na empresa da família, na expansão agressiva que ocorreu quando ela era apenas uma adolescente e em como, por trás de todo o glamour, havia sempre rumores que ela preferiu ignorar. Ela se lembrava de uma ou duas vezes em que seu pai fora criticado publicamente por suas táticas de negócios, mas ele sempre desmentia tudo com uma habilidade política que Ana admirava. Agora, tudo parecia se encaixar. Na manhã seguinte, ainda inquieta e sem respostas, Ana decidiu que precisava fazer algo. Não podia mais ignorar as evidências, nem a sensação sufocante de que sua vida estava construída sobre mentiras. Ela pegou o telefone e, por um momento, considerou ligar para seu pai, confrontá-lo diretamente, mas hesitou. Sabia que ele negaria tudo, como sempre fez. Em vez disso, ligou para uma pessoa que conhecia dentro da empresa de sua família, alguém de confiança, que trabalhava ali desde que Ana era pequena, alguém que talvez soubesse mais do que nunca, disse. Marina? Ana falou assim que a outra linha a atendeu. Eu preciso da sua ajuda. Do outro lado, Marina, a assistente fiel de seu pai, soou surpresa. Ana, querida, o que aconteceu? Está tudo bem? Não, não está. Eu preciso que você me encontre hoje na empresa. E por favor, traga todos os documentos sobre as aquisições da construtora nos últimos 15 anos. Mas por quê? Marina soava confusa e talvez um pouco nervosa. É importante, Marina. Não posso explicar por telefone. Apenas confie em mim. Elas combinaram de se encontrar no escritório da empresa naquela tarde. O prédio, que antes sempre foi um símbolo de orgulho para Ana, agora parecia frio, opressivo. Ela entrou pela recepção, cumprimentou alguns rostos familiares com um sorriso mecânico e logo foi recebida por Marina, que a guiou até uma sala reservada. Você me assustou, Ana. Está acontecendo alguma coisa que eu deveria saber? Marina, uma mulher na faixa dos 50, tinha estado ao lado de seu pai por décadas. Ela sabia de muita coisa e era nisso que Ana confiava. Eu não sei ao certo, começou Ana, enquanto se sentava e olhava para o monte de documentos que Marina trouxera. Mas eu preciso de clareza. Quero entender todas as aquisições e negociações que minha família fez nos últimos anos, especialmente no começo da nossa expansão. Marina hesitou por um momento antes de responder. Ana, você sabe que seu pai... Ele foi muito determinado em fazer essa empresa crescer. Às vezes, as decisões de negócios não são exatamente claras, mas tudo o que ele fez foi dentro da lei, pelo menos até onde eu sei. Eu quero ver por mim mesma, insistiu Ana, já com os papéis em mãos. O resto da tarde passou como um borrão. Ana analisou minuciosamente cada documento que Marina trouxera, confirmando algumas das informações que a mendiga havia mencionado. Quanto mais ela lia, mais percebia que a mulher tinha razão. Seu pai, o homem que ela sempre acreditou ser um exemplo de determinação e sucesso, havia manipulado o sistema para destruir os concorrentes e enriquecer a qualquer custo. A verdade estava ali, nos papéis e nas memórias de Marina, que, hesitante, confirmou algumas das transações mais questionáveis. Ao final do dia, Ana sentia como se sua vida tivesse sido arrancada debaixo de seus pés. Nada parecia mais sólido, nada mais seguro. Quando finalmente deixou o escritório, a cabeça de Ana estava a mil.
Ela se sentia traída, confusa e, acima de tudo, devastada pela ideia de que seu sucesso e sua riqueza estavam impregnados de injustiça. Ela sabia que precisava fazer algo a respeito, mas o quê? Ana passou os dias seguintes em um estado de confusão emocional. Cada vez que olhava para os papéis, era como se a verdade a golpeasse novamente, reavivando o peso da culpa. Ela tentou retomar sua rotina, reuniões, eventos sociais, jantares com amigos, mas nada mais parecia fazer sentido. Tudo o que costumava parecer importante agora parecia vazio. A verdade a consumia. Ela se isolou de todos, recusando convites e evitando ligações. A sensação de traição por parte de seu pai e a angústia de descobrir que sua vida de privilégios tinha sido construída sobre mentiras a impediam de pensar com clareza. Ana passava horas em seu apartamento, refletindo sobre as revelações da mulher na rua e sobre como, até então, ela havia vivido cegamente. No entanto, um pensamento não a abandonava. O que ela faria agora? A verdade estava em suas mãos. Mas, até aquele momento, ela apenas reagira. Agora precisava agir. Em uma tarde nublada, Ana decidiu sair de casa. Andou pela cidade, sem rumo definido, até que seus passos a levaram de volta àquele mesmo lugar onde havia encontrado a mendiga pela primeira vez. A mesma calçada, as mesmas lojas. Mas, agora, Ana olhava para tudo com novos olhos. O contraste entre seu mundo e o mundo da mulher que havia perdido tudo parecia gritante. Lentamente, como se o destino a estivesse guiando, Ana começou a procurar pela mendiga. Não sabia ao certo o que diria ou o que faria, mas sabia que precisava falar com ela novamente. Caminhou pelas ruas, olhando em cada esquina, cada ponto onde os sem-teto costumavam se abrigar. O peso da incerteza a fazia questionar se a encontraria. E então, como se o universo estivesse esperando o momento certo, Ana a viu. A mulher estava sentada em um banco de praça, ainda com as mesmas roupas surradas, mas com o mesmo olhar sereno de antes. Ela não parecia surpresa ao ver Ana se aproximar. Eu sabia que você viria, disse a mulher, sem nem mesmo esperar que Ana dissesse uma palavra. Ana parou diante dela, sentindo uma mistura de vergonha e determinação. Você estava certa, disse finalmente, sua voz baixa, quase um sussurro. Eu vi os documentos. Meu pai, ele realmente fez o que você disse. Eu sinto muito. A mulher observou Ana por um momento, como se estivesse pesando a sinceridade de suas palavras. Não é a mim que você deve pedir desculpas, respondeu ela, com um leve aceno de cabeça. Mas sim a todas as pessoas cujas vidas foram destruídas pela ambição da sua família. Ana abaixou os olhos, sem saber como responder. Ela sabia que as desculpas, por mais sinceras que fossem, não mudariam o que havia acontecido. Mas também sabia que tinha poder suficiente para fazer algo a respeito. Eu quero consertar isso, disse Ana, com mais firmeza na voz. Eu sei que não posso mudar o passado, mas posso tentar compensar de alguma forma. Quero ajudar você e todas as pessoas que foram prejudicadas. A mulher continuou a observá-la em silêncio, mas havia um brilho diferente em seus olhos, como se estivesse esperando por essa resposta. E como você pretende fazer isso? Perguntou ela, finalmente. Ana sentou-se ao lado dela, no banco. As palavras fluindo com mais facilidade agora. Eu quero usar meu dinheiro e minha influência para fazer a diferença. Quero corrigir os erros que meu pai cometeu. Eu pensei em criar um fundo de compensação para aqueles que foram prejudicados pelos negócios da minha família. E você, se quiser, pode me ajudar a liderar esse projeto. Ninguém entende melhor o que essas pessoas passaram do que você. A mulher olhou para Ana com uma expressão que misturava surpresa e desconfiança. Por um momento, pareceu que ela ia recusar, mas então, um leve sorriso surgiu em seus lábios, como se algo dentro dela tivesse finalmente encontrado paz. Você realmente acha que consegue mudar algo? A mulher perguntou, a voz suave, mas carregada de emoção. Eu tenho que tentar, Ana respondeu, olhando diretamente para a mulher. Não posso simplesmente ignorar isso. Sei que não vai ser fácil. Sei que o que meu pai fez causou danos que talvez nunca possam ser completamente reparados. Mas se eu não fizer nada, vou continuar sendo cúmplice. A mulher ficou em silêncio por um momento, como se estivesse avaliando as intenções de Ana. Então, lentamente, ela assentiu. Está bem, eu vou te ajudar. Mas entenda, isso não será simples. Há muitas pessoas, muitas histórias como a minha, e muitos ainda estão sofrendo. Ana sabia que seria um longo caminho,
Mas pela primeira vez em dias, sentia que estava fazendo algo certo. Algo que poderia, finalmente, trazer algum sentido para a vida que antes parecia apenas uma sequência de vitórias vazias. Na semana seguinte, Ana e a mulher, que ela agora sabia se chamar Elisa, começaram a trabalhar juntas. Elisa, com sua experiência passada, trouxe não apenas o conhecimento de como funcionava o mercado imobiliário, mas também histórias e nomes de pessoas que, assim como ela, tinham sido afetadas pelas práticas da empresa, da família de Ana. Ana começou a destinar parte de sua fortuna ao fundo de compensação. O primeiro passo foi uma doação significativa, que serviria como um sinal de seu compromisso com a causa. Além disso, Ana usou sua influência para atrair outras pessoas ricas e poderosas que, assim como ela, talvez não tivessem consciência dos danos que suas fortunas causaram no passado. Cada reunião, cada nova história que ouvia, reforçava em Ana o peso da responsabilidade que carregava. Ao lado de Elisa, ela começava a ver o impacto de suas ações. Aos poucos, a vida de algumas das pessoas afetadas começava a melhorar. Era um trabalho árduo, mas pela primeira vez, Ana sentia que sua riqueza estava sendo usada para algo verdadeiramente significativo. O trabalho ao lado de Elisa tornou-se parte integral da vida de Ana. O fundo de compensação que criaram começou a tomar forma de maneira concreta, ajudando diversas famílias que haviam sido prejudicadas pelas práticas implacáveis da empresa de seu pai. A cada história ouvida, Ana sentia o peso da responsabilidade que assumira, mas ao mesmo tempo encontrava uma nova sensação de propósito, algo que antes jamais havia sentido. Os meses que se seguiram foram intensos. Elisa, agora mais confiante e com uma postura muito diferente da mulher frágil que Ana havia encontrado na calçada, guiava Ana nas reuniões com as pessoas afetadas. Juntas, ouviram histórias de perda, dor e abandono, mas também de resiliência. E em cada uma dessas histórias, Ana encontrava um motivo a mais para continuar. Os primeiros resultados concretos do fundo começaram a aparecer. Famílias que haviam perdido suas casas agora tinham um novo lugar para viver. Pequenos empresários que haviam sido forçados à falência conseguiam reerguer seus negócios com o apoio financeiro e a expertise oferecida pelo projeto. O ciclo de destruição deixado por seu pai começava aos poucos a ser revertido. Para Ana, a transformação não era apenas visível em suas ações, mas também em sua própria maneira de ver o mundo. A mulher que antes via o dinheiro e o poder como fim em si mesmos, agora enxergava suas posses como instrumentos de mudança. Pela primeira vez, ela sentia que sua riqueza estava fazendo algo mais do que apenas mantê-la confortável. Em uma tarde ensolarada, Ana e Elisa estavam em uma reunião com um grupo de ex-funcionários que haviam sido prejudicados pela falência de pequenas empresas no início da expansão da construtora. O encontro foi organizado em uma pequena associação comunitária, longe dos escritórios luxuosos e das salas de reuniões sofisticadas às quais Ana estava acostumada. Ao final da reunião, enquanto o grupo de pessoas agradecia a ajuda e o suporte, Ana observou os rostos emocionados à sua volta. Era a primeira vez que sentia, de fato, a gratidão genuína daqueles que haviam sido afetados por seus atos. E Elisa, ao seu lado, deu um pequeno sorriso, o mesmo que há meses parecia distante. "Você está fazendo a diferença", disse Elisa quebrando o silêncio. "Não é fácil, mas já está mudando a vida dessas pessoas." Ana assentiu, mas por dentro sabia que o trabalho ainda estava longe de terminar. Havia muito a ser feito, muitas outras vidas a serem reparadas. Mesmo assim, um sentimento de alívio e satisfação crescia dentro dela. Era como se, depois de tanto tempo, Ana finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. "Eu só lamento não ter percebido isso antes", disse Ana com a voz carregada de uma tristeza tranquila. "Todo esse tempo eu vivia em uma bolha sem enxergar o que realmente importava." Elisa a olhou com compreensão. "Todos nós temos nossos momentos de cegueira. O importante é o que você está fazendo agora, e eu acredito que, de alguma forma, isso vai continuar a crescer." Ana sorriu, dessa vez um sorriso verdadeiro. Algo que não fazia há muito tempo. Ela sabia que Elisa estava certa. O ciclo de bondade que haviam iniciado era apenas o começo. O fundo de compensação se tornara mais do que uma simples reparação. Tornara-se uma forma de promover justiça, não apenas para as vítimas, mas para a própria Ana, que agora enxergava seu passado com um novo olhar. Meses depois, o projeto já havia se expandido para além das expectativas.
A história de Ana e Elisa chamou a atenção de outros empresários que decidiram seguir o exemplo de Ana e apoiar iniciativas semelhantes. O ciclo de reparação, que começara com um simples pedaço de pão e uma conversa casual, se transformara em algo muito maior. Ana, porém, sabia que sua jornada estava longe de terminar. Ela ainda carregava a culpa pelas ações de sua família, mas, ao contrário de antes, agora via essa culpa como uma força transformadora. Era o que a motivava a continuar o trabalho, a buscar justiça e a restaurar a dignidade daqueles que foram afetados. Elisa, por sua vez, começava a reconstruir sua vida. Com o apoio de Ana, ela conseguiu reencontrar familiares que perderam durante os anos difíceis. Agora, além de liderar o fundo de compensação, Elisa também se dedicava a ajudar pessoas que viviam em situação de rua, oferecendo não apenas ajuda financeira,